Esse vídeo repudiar o que esses vândalos, quase que certamente 99% de chances de serem esquerdistas, fizeram aqui em São Paulo, aqui no Santo Amaro, na Avenida Santo Amaro, onde eles atearam fogo na estátua do Borba Gato. E eu quero deixar bem claro que eu não estou defendendo aqui o que o Borba Gato fez de ruim. É óbvio que não. Afinal de contas, o Borba Gato ele é um personagem do século XVII e esses esquerdistas, né, quase certamente pessoas esquerdistas que fizeram esse crime contra a história, eles estão julgando com os valores do século XXI um personagem de 3 séculos atrás. Então, para começo de conversa, isso faz sentido? Segundo, a história existe para quê? Para a gente aprender com o que foi feito de errado, para não cometer os mesmos erros e para que onde houve acertos, a gente insistir e tentar avançar ainda mais no que é coisa certa, certo? Para isso serve a história. Se você começa a apagar a história, a gente corre o risco enquanto humanidade de daqui um século 2 cometer erros que a gente cometeu 5 séculos atrás, 1 século atrás. Então, assim, faz sentido. O fato de a gente ter a estátua do Borba Gato aqui em São Paulo não significa que a cidade de São Paulo está venerando o Borba Gato. É óbvio que não. Simplesmente ele é um personagem histórico. O que essas pessoas que repudiam o Borba Gato poderiam fazer? Toda vez que, por exemplo, tivesse com uma criança passando em frente dessa estátua, eles poderiam falar para a criança: ó, meu filho, essa estátua representa uma pessoa que fez muitas coisas ruins para as pessoas, fez coisas que não deveriam ter sido feitas, então a gente nunca pode cometer o mesmo erro que essa figura cometeu. Então, a estátua serviria até para isso, seria pedagógica, você se utiliza dela para lembrar quem foi o personagem e para explicar para as gerações futuras que ele cometeu esse erro e que a gente não pode cometer. Então é pedagógico, inclusive. E uma coisa que eu tenho, assim, certeza, não vou dar certeza, mas 99% de chance é o seguinte: esses esquerdistas que atearam fogo covardemente, porque depois fugiram, né, ficaram com medinho de arcar com as consequências, muito provavelmente eles são admiradores de Che Guevara, Fidel Castro, regimes comunistas, socialistas, esquecendo-se que, por exemplo, Fidel Castro e Che Guevara são personagens que viveram no século passado, mas que tiveram atitudes, por exemplo, de pessoas que viveram o século XVII, que foi o século onde viveu o Borba Gato, com os mesmos valores daquela época, cometendo os mesmos erros repugnantes contra pessoas, contra vidas humanas. Só que aí, pra essa gente, se o personagem comete atos inexplicáveis, injustificáveis, mas é pela causa socialista, pela causa comunista, aí tudo bem. Aí passa-se o pano, ele pode cometido até barbáries, ações tão repugnantes como ações do século X, 5, entendeu? Quer dizer, então percebam a incoerência, como não dá para levar a sério essa gente. Eles atacam o Borba Gato e veneram Che Guevara, veneram Fidel Castro. E aliás, não custa lembrar, né, para essa gente que parece que só lê livros de Che Guevara, de Fidel, de pessoas que são admiradoras desses tiranos, eles eram, por exemplo, homofóbicos. Isso é aceitável nos dias de hoje? Com os valores da nossa civilização em pleno século XXI, isso é aceitável? Então, como os esquerdistas veneram Che Guevara, Fidel Castro? Aliás, comunismo. O paizinho lá de onde, a China. Vai ser um homossexual lá na China para ver como que é a vida deles. Vai ser um homossexual, por exemplo, em Cuba, ver como é a vida desses caras. E como, por exemplo, os homossexuais do Brasil, os esquerdistas, eu tô falando, né? Os esquerdistas e homossexuais, muitos deles, defendem Cuba, defendem China. Cadê a coerência? Cadê a lógica? Dá para levar a sério esse tipo de incoerência? Não tem como levar a sério. Até o Leandro Narlock fez um post aqui interessante, onde ele fala o seguinte: que absurdo o Borba Gato, uma pessoa do século XVII, não ter se comportado conforme os valores do século XXI. Meu, perfeito. Aí até coloquei, pois é, mas Fidel Castro e Che Guevara se comportarem como pessoas do século XVII, eles não veem problema. Até veneram, e é exatamente isso. E aqui tem um perfil também no Twitter que chama Jornalistas Livres, tá? Obviamente de extrema esquerda, porque olha o que eles comentaram. Deixa eu pegar aqui, ó. Então chama Jornalistas Livres, e é um perfil inclusive verificado, claro. Tudo que é da extrema esquerda ganha verificação muito rápido. Olha o que eles falaram. A estátua do bandeirante assassino Borba Gato, na Avenida Santo Amaro, em São Paulo, arde em chamas agora. Em pleno tom, assim, tão felizes, obviamente, né?
Já estão julgando o Barba Gato pelos valores desse século. E aí eu coloquei o seguinte: quero crer que os jornalistas livres também são contra os assassinos Che Guevara e Fidel Castro e, coerentemente, serão a favor do extermínio de qualquer evidência histórica desses cafajestes, exterminadores de vidas humanas. Faz todo sentido, né? Mas muito provavelmente eles veneram Fidel Castro, amam Cuba, mas não passam férias em Cuba. Passam férias em Paris, devem passar férias nos Estados Unidos, em países da Europa, mas Cuba e Venezuela jamais. E os nossos políticos brasileiros, quando vão em Cuba ou na Venezuela, por que lá, porque eles acham bom? Porque eles ficam eles são amigos dos ditadores. Então eles ficam nos lugares onde tem comida, onde tem liberdade, onde tem internet, entendeu? Onde tem tudo que o povo não tem. Então percebam a hipocrisia. É por isso que não dá pra levar muita gente da esquerda e da extrema esquerda a sério. Essa gente é muito incoerente, muito incoerente. Bom, eu espero que descubram quem são esses criminosos, né? Porque estão praticando vandalismo. Né? E em muitos países isso seria classificado até como terrorismo, tá? Aqui no Brasil a gente não tem nem lei contra terror, porque não é nem tipificado. Então por isso que a esquerda, em muitas manifestações, depredam patrimônio público, privado, atacam policiais, entram em confronto e nunca acontece nada. E é lógico, passa-se o pano na imprensa, aí ataca-se os policiais, ataca-se o capitalismo, né? E, enfim, e sempre se passa a mão na cabeça desses manifestantes. É isso, pessoal. Comentem o que vocês acharam desse escárnio de você apagar a história de maneira seletiva. Comentem. Se curtiram, se concordam comigo, compartilhem o vídeo. Se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.